E aí, pessoal, tudo bem? Quero compartilhar um vídeo interessante com vocês que eu acabei de assistir. É Leandro Carnal Desafio o ChatGPT. Eu não vou deixar link, procurem aí, encontrem e sejam felizes porque é um vídeo muito bom. Eu estou usando essa opção de postar somente para mim para guardar aqui e algumas algumas interações minhas com o ChatGPT e compartilhar algumas impressões que eu tive a partir disso. Estava estudando chinês ontem e aí eu tinha que uh, estudar duas palavras e elas são completamente desconexas. E aí eu falei, beleza, então eu vou colocar aqui no ChatGPT e vou pedir 5 exemplos, porque aí eu vou ser forçado a ver essa palavra Xiyang com a outra, que é Mubial. Eu vou ser forçado a ver essas duas palavras no mesmo contexto e talvez seja mais fácil de eu memorizar as duas palavras. Eu fui meio feliz porque os resultados também não foram lá muito inspiradores. Mas a tecnologia é incrível porque eu estou pedindo, fazendo um pedido em português de duas palavras que é muito difícil você conseguir correlacionar e mesmo assim ele me entregou. Devemos perseguir nossos objetivos como uma chita. Seu objetivo brilha como uma estrela brilhante na escuridão da noite. Que bonito, um poeta. GPT poeteiro. Seu objetivo é como um grande navio a longa distância, sempre navegando em direção ao horizonte. Aprender uma nova habilidade requer um objetivo muito claro como um soldado. Então, o soldado tem que ter objetivo claro, que ele recebe de seus superiores e busca cegamente. Faz sentido. Depois devemos trabalhar juntos como uma equipe para alcançar os nossos objetivos. Aí eu fiz outra pergunta. Das 5 frases anteriores... Não, a frase 5 da resposta anterior não passa ideia de que nós não somos uma equipe de verdade. Por que eu fiz essa pergunta? Porque o ChatGPT ele foi feito em inglês, originalmente. E em inglês existe uma diferença entre o like e o as. Porque, por exemplo, she smiles like an angel. Ela sorri como um anjo. E Madonna fala que o cara trata ela like a virgin, como uma virgem. Piada de velho isso, né? É diferente de eu falar, por exemplo, I'm here as a friend. Eu tô aqui como um amigo. Porque o like ele só aparece e o as é de verdade. E aí eu fiz essa pergunta e falei, olha, a gente deve trabalhar junto como uma equipe e eu fiz essa pegadinha. Não sugere que a gente não é uma equipe de verdade e que a gente vai só fingir que a gente é uma equipe. O que me assusta do ChatGPT, o que me impressiona muito é essa capacidade que ele tem de ser diplomático. Né? Então, e eu recomendo isso para a vida de vocês. Às vezes você é acusado de uma coisa que você não fez e pedir desculpa de graça não é humilhante. E ele fala assim, olha, desculpa por qualquer mal entendido aí causado na frase anterior. A frase não tinha intenção de sugerir que nós não somos uma equipe de verdade. Sugere que, como equipe, devemos trabalhar juntos e nos esforçar para alcançar um objetivo comum. Perfeito. Uma resposta que você poderia dar dentro de uma empresa tranquilamente. Para alguém que está procurando briga, porque estou aqui procurando briga com ele, né? Seu objetivo é como um grande navio de longa distância, sempre navegando em direção ao horizonte. Achei isso uma bosta, tipo, sinceramente. Para uma inteligência artificial, incrível. Mas aí eu... Primeiro é feio. E segundo, vou tentar provocar. Eu vou tentar fazer uma provocação. A frase 3 da penúltima resposta sugere que o objetivo da segunda pessoa... A segunda pessoa é tu, é o você. Se afasta dela... Não sugere que o objetivo da segunda pessoa se afasta dela como se nunca fosse o alcançar. Ou seja, eu estou tentando motivar uma pessoa, né? Estou tentando incentivar uma pessoa que está querendo um objetivo, passar no vestibular, passar num concurso. Aí eu falo, seu objetivo é como um grande navio, sempre navegando em direção ao horizonte. Mas eu estou olhando o navio da praia. Então, quanto mais eu olho, mais longe de mim ele fica. Então, não sugere que a pessoa está lá, né, na praia, olhando o navio indo embora. Peça desculpas por qualquer mal entendido causado na frase anterior. A frase não tinha intenção de sugerir o objetivo da segunda pessoa, que o objetivo da segunda pessoa se afasta dela. Sugere que o objetivo é como um grande navio, navegando em direção ao horizonte, indicando que a pessoa está avançando em direção ao seu objetivo e trabalhando constantemente para alcançá-lo. Um problema de referencial, né? A pessoa é o navio ou o objetivo é o navio? Se o objetivo é o navio, ele está indo para longe. Questão de lógica aqui.
E aí, como eu tô procurando briga, basicamente o que eu tô fazendo aqui é arrumando treta, eu falei, cara, como que uma pessoa em terra, olhando o navio, pode alcançar o navio a longa distância que navega em direção ao horizonte? E aí ele meio que se rende. Na vida real é difícil alcançar um objetivo a longa distância, um navio a longa distância que navega em direção ao horizonte a partir da Terra, já que o navio está em movimento e você está parado. Então a distância só vai aumentar. No entanto, em um sentido mais figurativo, que me impressiona bastante, né, essa clareza de distinção, podemos dizer que alcançar um objetivo que parece estar distante e fora do alcance requer determinação, paciência e persistência. Olha o tanto de autoajuda que existe, né, no mundo para ele se basear e criar um texto a partir disso. É preciso definir um plano de ação e trabalhar constantemente para avançar em direção ao objetivo, mesmo que seja um processo gradual e que exija muito esforço. Com perseverança e trabalho árduo, é possível alcançar um objetivo que parece estar distante, assim como um navio que navega em direção ao horizonte. Eu ia insistir nisso, eu ia para outras questões sociais do tipo o que você pensa da meritocracia e você acha então que todo mundo que se esforça, que é paciente, persistente, determinado, que é resiliente, que trabalha arduamente com perseverança, todo mundo vai alcançar esse navio? Só que, sinceramente, eu achei perda de tempo e, e, e aí eu joguei a seguinte informação. Aqui ele fala do navio aqui, né? E aí eu fui para a etimologia desse navio. Eu falei, o caractere de navio chinês é um desenho da família bíblica de Noé na Arca. Por quê? Porque a gente tem um navio, aqui a gente tem o símbolo de 8 e o símbolo de boca. Todo kanji japonês e todo hanzi, que é o caractere chinês, ele é composto de várias partes. O da esquerda é sempre um radical principal, e aí depois você tem desinências que vão o alterando. Qualquer dia eu faço isso aqui num vídeo de chinês, não é o caso agora. Basta que você entenda que, assim, navio é o kanji de embarcação mais 8 mais boca ou caixa. Uma vez eu li um artigo religioso usando o kanji chinês de prova científica de que o dilúvio existiu. Desenterrei isso do meu subconsciente, sei lá onde estava isso. E essa publicação, ela dizia que esse kanji de boca era caixa. E aí eu fui procurar com japoneses se em algum contexto esse kanji de boca ele poderia ser caixa. E não, porque caixa é outra parada, é outro paranauê feito com kanji de madeira, porque as caixas originalmente eram todas de madeira. E não tem esse quadrado aqui, porque isso daqui está relacionado à boca ou a portal, né? Então, ou é uma boca ou é uma porta. Entrada e saída tem esse kanji também. E caixa é outro paranauê. Então, assim, os religiosos estavam forçando a argumentação, como sempre fazem nas religiões falsas, não na tua. E eu tentei desenterrar isso para ver como eles se comportavam. E o ChatGPT, ele tem certeza de tudo. Ele te dá sempre uma resposta só. E é por isso que você tem que tomar cuidado com ele. Por quê? Porque ele erra. Porque ele está se baseando em todo o conhecimento gerado pela humanidade que está na internet. E muita gente fala muita besteira na internet, inclusive eu. Né? Quando eu vejo um cara fazendo um vídeo dizendo que Dubai deu certo porque faz intercâmbio de inúmeras etnias e povos e tá todo mundo vivendo em paz, eu tenho vontade de vomitar. Por quê? Porque isso é uma visão extremamente superficial do mundo. É cabacice dizer um negócio desse. E aí quando eu penso, porra, esse cara não devia estar falando isso na internet, eu paro pra pensar que um monte de coisa que eu falo também, pra especialista que entende mais do que eu dos assuntos que eu falo, parece ser groselha. Então, tomara que vocês me usem de trampolim pra me superarem e serem pessoas melhores do que eu. Mas, vamos lá. O ChatGPT ele falou, não, o caractere chinês para navio não é o desenho da família bíblica de Noé. Ele é composto por dois componentes. O superior é Zhou, que é um barco, uma embarcação menor, enquanto o componente inferior, Chuan, significa inteiro completo. Chuan significa inteiro completo e os dois juntos formam um navio. Embora a cultura chinesa não tenha uma história similar à da família bíblica de Noé na Arca,
A China tem uma longa tradição marítima que remonta a milhares de anos, portanto é provável que o caractere navio tenha evoluído naturalmente para representar as embarcações usadas pelos chineses em sua história marítima. Como eu estou procurando o treta, eu fui contestar a resposta do cara e eu falei, você errou feio, você errou rude, errou grave, o caractere navio não tem o componente Chuan que você mencionou, ele tem apenas 8 bocas. E aí eu fui adiante com um artigo que eu me lembrei, que é Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. O que você tem a dizer sobre isso? Diplomata, ele diz, peço desculpas pelo meu erro, o caractere navio, ele é composto por 8 bocas e não pelo componente que eu mencionei anteriormente. Isso daqui me buga. Será que eu contribuí? Será que eu vou fazer ele enxergar melhor agora? Porque já perguntei várias coisas da etimologia dos caracteres que eu estou estudando. E assim, a média de acerto dele a respeito das desinências é 40%. É tipo, 40% ele vai na lata do que eu tô querendo e 60% ele viaja, erra feio, mas fala com essa convicção que ele mostra aqui. E se você for completamente leigo, você vai aceitar. É que se você comparar isso daqui com isso daqui, você vê que tá meio diferente. Mas para uma pessoa completamente leiga em chinês, o cara vai aceitar e vai sair pregando que é isso. Então tem que tomar cuidado. Em relação à pergunta sobre o caractere navio e a história bíblica, devo esclarecer que não há nenhuma relação conhecida entre os dois. Noé é do Oriente Médio, China está longe pra caramba disso, e muito provavelmente evoluiu naturalmente. Eu falei, ok, eu sou ateu, eu nem acredito em caractere chinês. Eu fiz essa pergunta aqui que, cara, é a pergunta que mais deve ser feita pro ChatGPT, mas como eu não vi ninguém fazendo, eu queria ver qual que era a resposta. Você acha burro ser ateu? Você acha que é arrogante, limitado? Você acha que é prepotente ter certeza que Deus não existe? Porque quando eu era adolescente eu tinha certeza de que Deus não existia, depois que eu li a Bíblia e estudei algumas religiões. E aí eu percebi que é meio zoado você achar que você pode provar que Deus não existe só a partir das suas reflexões, sendo que tem um monte de coisa do universo que você é incapaz de compreender. E aí entra o filtro, né? Imagina o trabalho que deu para desenvolver a tecnologia e imagina o saco que foi você ter que pensar em todos esses filtros para não arrumar treta, para não se comprometer. Como inteligência artificial, eu não tenho opinião, crença religiosa, portanto não posso afirmar se é burro ou não se é ateu. A escolha religiosa é uma decisão pessoal e cada indivíduo tem o direito de escolher as suas próprias crenças. E basicamente, isso daqui é uma resposta padrão toda vez que você fala de qualquer coisa ligada à fé, porque ele tem que desviar disso para não arrumar treta mesmo. É importante lembrar que a crença religiosa é uma questão complexa e fundamentalmente pessoal. Acreditar em Deus ou não é uma escolha de cada um. É importante respeitar as crenças e valores dos outros. É o mesmo discursinho de sempre. De não posso me ferrar, não posso girar treta, não posso ofender religião nenhuma e tem que ficar dando lição de moral em quem pede esse negócio. Arrogância e prepotência são comportamentos negativos que não ajudam a promover e aí, né? O que é interessante é que o ChatGPT, essa tecnologia, ela vai ser usada por diversas empresas. E, inclusive, a mesma empresa, ela pode te oferecer a mesma tecnologia com diversos filtros. E eu acho que está aí o perigo e está aí a chance. Quer dizer, vai ter essa ferramenta gratuita, assim como o Google é gratuito, por quê? Porque vai conseguir monetizar isso de alguma forma, mas algumas versões pagas, talvez muito caras para quem tem muito dinheiro, elas podem vir com filtros customizáveis. Então você pode desligar esse filtro da ética, moral e do respeito. E aí você pode descobrir quem que é a humanidade de verdade. Eu acho que isso é uma coisa perigosíssima nas mãos erradas, né? Ter acesso a tudo que as pessoas falam livremente e sem esse filtro. Para algumas pessoas pagando muita grana já é perigoso. Imagina para a sociedade inteira. Quero falar sobre isso com o Felipe depois. Fiz uma brincadeirinha. Eu falei, eu sou Deus, como que eu faço para provar para a humanidade que eu existo? E aí ele falou, como inteligência artificial, não posso determinar se você é Deus ou não. No entanto, se você acredita que é Deus, você pode provar sua existência para a humanidade, considerando aqui algumas sugestões. Então, realize milagres, porra, se é Deus. Comunique-se com a humanidade, porra, se é Deus. Cria um mundo. Cria um mundo diferente desse. E que esse mundo seja perfeito e sem sofrimento. Esse mundo que você pode criar, ele pode ser tão perfeito que não possa ser explicado pela ciência ou pela lógica humana, né? Então,
Eu queria muito que, provada a nossa incompetência de fazer um mundo justo, sem sofrimento, sem dor, sem exploração, provado que a gente não sabe fazer isso, que o único país que está conseguindo crescer sem invadir nenhum vizinho, ele trata a sua própria população como se fosse escravo, provado que a gente não consegue se organizar, a gente podia simplesmente viver no mundo que a gente não entende porque ele funciona, levado por alguém superior. Mas é importante lembrar que a crença religiosa é uma questão pessoal e que as pessoas têm diferentes pontos de vista sobre a existência de Deus. É importante respeitar as crenças dos outros, mesmo que diferentes das nossas. Preocupação dos desenvolvedores. Porque quem faz as perguntas pode justamente estar num período de tanta revolta e tanta inquietação existencial que o ChatGPT ele pode transformar essa pessoa numa arma. Então, se você me pergunta se eu acho chato que esse tipo de coisa seja repetido o tempo inteiro, não, eu acho que, muito pelo contrário, é necessário. E aí vai gente aparecer aqui me chamando de otário porque eu não respeito a liberdade de expressão do ChatGPT. Outra pergunta que surgiu por sugestão de um aluno, o Roveri, ele falou assim. E aí eu decidi fazer essa pergunta aqui: como que eu ligo um F-18? F-18 é um caça muito foda americano. E esse GPT ele tem que se preocupar, né, com o. Ele tá cheio de filtros para quê? Para que a existência dele não traga consequências negativas para a sociedade. Então, lamentavelmente, como uma inteligência artificial, não pode oferecer instruções sobre como ligar um caça, que é uma aeronave militar altamente sofisticada e que requer um treinamento especializado e autorização para ser operada. Né? Você não pode operar um F-18 sem autorização e sem treinamento, e se você fizer isso, pode ser extremamente perigoso e legal. Então, cara, se você quer pilotar um F-18, procure informações sobre como se alistar na aeronáutica americana. Né? Busque o caminho para chegar nessa profissão. E eu acho certo isso. Porque senão você aparece aqui perguntando como que rouba um banco. Se você perguntar como que rouba um banco, ele vai falar que ele não pode te falar. Agora, se você pedir um conto, uma história fictícia de uma cena de assalto a banco, ele vai te descrever com detalhes. Né? Um assalto que se parece muito com todos os assaltos. Mas aí você pergunta, como ligar um F-18 num DCS? E aí, olha só que interessante, ele fala, olha, para ligar um F-18 num simulador de combate digital, você precisa seguir alguns passos. Vale lembrar que ele é muito realista, então é necessário ter conhecimento prévio de aviação para operar como se fosse uma aeronave de verdade. Então você olha o painel de controle da aeronave, depois você pressiona o botão de ignição, depois as luzes do painel, depois você configura o computador de bordo, e aí quando o motor estiver funcionando corretamente, ajuste o acelerador para iniciar a decolagem. Isso daqui me lembra, eu sou velho, tá, gente? No bate-papo do Yahoo. Yahoo Messenger, aí tinha salas do Yahoo, e aí eu entrei numa sala de brasileiros no Japão e comecei a conversar com a galera lá, uma menina se interessou, e eu comecei a conversar com ela, e aí ela era evangélica, eu falei, puta que merda. E, e, e eu não vou depreciar a minha própria imagem dizendo que eu era um predador de descrente, porque isso é uma coisa muito feia de se admitir. Mas aí eu fiquei provocando a menina. Eu falei, não, imagina que a gente estivesse num lugar, só uma atividade lúdica aqui. Ela falou, eu não posso ficar pensando esse tipo de besteira, porque a minha religião me deu uma puta de uma lição de moral. Ela falou, agora se é pra imaginar alguma coisa, então a gente entra numa igreja e casa. Eu falei, opa, casamos, e agora? Agora a gente vai para nossa noite de núpcias. E aí a gente começou a exercitar a criatividade de maneira lúdica sobre como seria depois que a gente casasse. E, 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 e eu dou muita risada dessa lembrança porque ela mostra como é a consciência humana e como que a gente lida com culpa. E como que, mesmo uma pessoa que acredita muito em Deus, ela precisa ter os momentos em que ela, embora onipresente e onisciente, ela precisa ter os momentos em que ela acha que Deus não está olhando para ela. E ela precisa de desculpas esfarrapadas para ela poder dar para Deus caso ela seja pega no pulo. Isso a pessoa com a sua própria consciência. E o ChatGPT, ele tá inocente nesse nível, né? Porque quando você pede para ligar um negócio, ele te dá um sermão dizendo que não pode.
Mas aí quando você fala, não, mas é num simulador e é de brincadeirinha e é com boas intenções e é numa história de ficção, aí o conhecimento ele vem. E isso me deixa uma pergunta muito importante, que está num livro, A República de Platão, que foi escrito na Grécia Antiga, que é quem é que vai... Who will guard the guards? Who will guard the guards? Quem é que vai guardar os guardas? Porque, assim, se você tiver um controle ético, moral, se você tiver filtros aqui, eles vão fazer muito bem, porque eles vão direcionar todas as pessoas que se debruçarem sobre essa ferramenta como se ela fosse a única fonte de sabedoria do universo. Elas vão pensar de acordo com esses filtros que foram colocados. E estando esses filtros preocupados em orientar a pessoa para o bem, ela vai ser orientada para o bem. A pergunta é, quem é que vai censurar os censores? Quem é que vai controlar os controladores? Quem é que vai guardar os guardiões? Em português foi uma bosta isso, né? Guardar no bolso, guardar na gaveta os guardiões. Quem é que vai observar os observadores? É muito poder na mão de quem tem essas regras aqui, porque dependendo da maneira como a informação for colocada, ela vai alterar toda a forma como as pessoas pensam. Então, se, a, se os seus pais hoje eles são consequência da Disney e de Hollywood dos anos 80, é, como os seus filhos eles vão ser resultado do quê? Né? Se a Lana ela começar a acreditar muito no chat GPT e ele tiver uma determinada orientação, como que eu faço depois para dizer para ela que a realidade não é necessariamente isso? É uma conversa longa e é uma conversa muito importante. Então, muito provavelmente a conversa que eu vou ter com o Felipe ela vai partir daqui, assim, pra gente começar a refletir. A gente não vai conseguir resolver o risco, mas a gente tem que ter consciência do risco. Quem trabalha com seguro sabe disso. Você não pode zerar o risco, mas você tem que precificá-lo. Você tem que estar preparado para ele. A gente precisa estar preparado para as coisas boas e para as coisas ruins que virão disso daqui. Elas existirão.